Graça e paz, irmão e irmã. Vamos aprender e juntos caminharmos um pouquinho pela palavra de Deus, que certamente tem uma mensagem para você. E a mensagem que eu tenho hoje para você é como a gente pode exercer a nossa fé ao esperar em Deus. O Salmo 131, ele fala em 3 versos, algo muito importante para nós. Diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, então é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O homem de Deus, Davi, precisava esperar. Esperar não faz parte da nossa alma, da nossa vida. Nós não fomos feitos para esperar, nós somos feitos para agir, e agir o tempo todo. Caçar, lá na antiguidade, trabalhar hoje, deixar a nossa mente com muitas preocupações e muitas coisas para resolver, fazermos listas de tarefas. Esperar não é parte do ser humano. Porém, a espera, ela tem um significado muito grande, e aquele que aprende a fazer as coisas no seu tempo certo, esperar as coisas acontecerem no tempo de Deus, ele vai ser alguém muito mais feliz. Existe a história de um rabino, que é muito interessante, que eu li há algum tempo atrás, que fala assim: certa vez um rabino, há alguns anos atrás, recebeu em sua casa um viajante exausto para ali passar a noite. Depois de terem ceado juntos, aquele rabino disse: você é um homem idoso, não é? Aquele homem disse: certamente, eu tenho quase um século de vida. Durante a conversa, aquele rabino levantou a questão da religião e perguntou ao visitante a respeito de sua fé e de seu relacionamento com Deus. Eu não creio em Deus, disse aquele homem idoso. Eu sou ateu. Ao ouvir essas palavras, aquele rabino ficou furioso. Levantou-se, abriu a porta e ordenou àquele idoso que fosse embora. Não posso ter um ateu dormindo em minha casa, ele resmungou. Aquele idoso cansado não disse nada e manquejou até a porta e foi embora, saindo no escuro. Aquele rabino assentou-se à luz de sua vela para ler o Antigo Testamento e de repente pareceu-lhe ouvir uma voz que dizia: filho, por que mandaste aquele homem embora? Mandei-o embora porque ele era ateu. Não posso tolerar alguém assim, nem uma noite sequer. Então aquele rabino ouviu uma voz que ele considerou a voz de Deus, dizendo-lhe: filho, tenho tolerado aquele homem por quase 100 anos. Você não acha que poderia tolerá-lo por uma noite apenas? Aquele rabino então deu um salto da cadeira, saiu correndo no escuro e foi atrás daquele homem idoso. Trouxe-o de volta para casa e tratando-o como a um irmão que há muito tempo não via. Essa foi a misericórdia providencial de Deus, que tolerou um ateu por quase 100 anos. Já pensou? Deus disse àquele homem: por que você não sabe esperar? Por que você não sabe aguentar um tempo sequer? Porque eu aguentei por 100 anos, você não pode aguentar por uma noite? É como se Deus dissesse: não pode esperar um pouco enquanto eu trabalho? Quem sabe esses 100 anos não foi o momento de Deus trabalhar na vida daquele homem através daquele rabino? E ele queria as coisas para já, para o imediato, para o tempo que ele acha que é o seu tempo. Mas nós precisamos, assim como Davi escreveu, esperar em Deus, e essa espera trata a nossa alma, trata a nossa mente, trata a nossa vida muito, muito séria. Esse é o jeito de Deus trabalhar.
Quantas coisas poderiam ter sido diferentes em nossas vidas se nós tivéssemos esperado um pouquinho mais? Você já pensou? Talvez um minuto a mais, talvez um dia a mais, talvez uma semana a mais. Talvez a oração que nós fazemos em tudo nesta vida, se um pouco mais tivéssemos tido paciência e perseverança, o desfecho teria sido completamente diferente. Poderíamos ter dado menos trabalho, né, a Deus e a nós mesmos, se ao invés de nos envolvermos em buscas tão frenéticas, em buscas tão apressadas, nós pudéssemos fazer como o conselho bíblico fala, que nós, esperando em Deus, alcançaremos no seu tempo algo muito mais precioso para as nossas vidas e sem muito estresse, sem muito desespero. Aqui a palavra de Deus diz que quando a gente sossega a nossa alma, há vigor. Olha só, verso 2. De certo fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe é a minha alma para contigo. Espera, ó igreja, espera, ó Israel. A alma nossa, ela precisa de disciplina. Disciplina é aquilo que nós fazemos ao longo da nossa vida, que de tanto treinar, de tanto exercitar, aquele grande sacrifício, ele passa a ser algo prazeroso e passa a ser um estilo de vida. Tudo isso depende de disciplina. Se nós, nas pequenas coisas, nos entregarmos ao desespero, nos entregarmos às tarefas que nós achamos que precisamos ser urgentes e agora, e não exercitarmos na espera, não exercitarmos um pouco no aquietar da alma, nós não vamos progredir. Se cada momento em que a situação exigir uma resposta, você já correr para responder, correr para fazer, simplesmente pela ansiedade, pela angústia da alma, você e eu nunca poderemos experimentar uma situação em que aquela situação poderia ser menos traumática, mais sossegada, mais calma, com ideias no lugar. Essa é disciplina requerida de cada um de nós. Nós não podemos deixar que essa alma nos escravize a tal ponto de não mais ter controle sobre a própria vida. É assim que muita gente vive. Como diz a palavra de Deus, nós precisamos sempre fazer calar a nossa alma e descansar na presença de Deus. Nós decidimos como queremos viver, cada um de nós. Você decide viver agitado o tempo todo, ou você decide viver naquela forma de vida em que você pode experimentar um pouco mais da calmaria, um pouco mais de razão, de espera, de oração. Você escolhe viver o seu estilo de vida. Cada um é o que planta ao longo do tempo, ao longo de pequenas atitudes. Você não se engane. Se nós não tomamos cuidado nas atitudes pequenininhas, quando chegar nas grandes decisões ou grandes momentos em que você precisa tomar decisões muito sérias, você vai agir exatamente como agiria nas situações pequenas. Às vezes um dia a mais, um momento a mais, às vezes um tempo a mais de espera poderia resolver tudo. Às vezes até não fazer nada resolve melhor muitas situações do que fazer qualquer coisa que seja. Não fazer nada às vezes é um grande desafio para nós. Mas às vezes não fazer nada pode vir trazer para nós fé. E é por isso que nós precisamos descansar e aprender a descansar na presença de Deus. É isto que se espera do homem e da mulher, que aos poucos vai aprendendo a lidar com a sua ansiedade nas menores coisas, mas vai colhendo muito fruto de coisas que podem ser para nós uma grande bênção, resposta de um milagre de Deus para as nossas vidas. Uma outra coisa importante para nós aprendermos é que esperar no Senhor é uma fonte de energia.
Isaías 40, versículo 31, observa assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Olha, o que espera no Senhor renova as suas forças. Eu aprendo às vezes olhando os animais. O meu cachorrinho lá em casa, ele cansa, e quando ele cansa ele simplesmente deita. Ele deita no meio do corredor, no meio da sala e dorme. Eu fico olhando aquilo e fico pensando, que coisa interessante, né? Depois, quando ele levanta renovado. Algumas pessoas que eu conheci fazem aquele tradicional cochilo depois do almoço. Eu ainda não tenho esse tempo disponível, né, por causa das circunstâncias logísticas, mas eu vejo o quanto é benéfico o que essas pessoas fazem. Esperar no Senhor, eu acredito que é semelhante. É semelhante quando você está cansado, quando você está exausto, quando você está angustiado. De repente você para, desliga muitas decisões a tomar, muitas coisas a fazer, e naquela espera no Senhor, suas forças são renovadas. É por isso que, nesse sentido, que a Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Olha só, esperar em Deus significa muito mais do que uma oração de 30 segundos ao dormir, ou ao levantar, ou antes de comer. Esperar em Deus é um achegar-se, é um bater às suas portas, é suplicar para receber suas promessas, bem como falar com Ele, e depois dessa conversa a gente esquece um pouco das nossas próprias artimanhas para resolver tudo e descansa no Senhor para que Ele possa responder a nossa oração e nos dar o discernimento necessário para viver. Isso é esperar no Senhor, é aquela determinação firme de abandonar, né, o desespero do fazer o tempo todo, o desespero de querer soluções para todas as coisas, mas é esperar no Senhor. E é assim que nós olhamos para a palavra de Deus, que nos convida ao descanso. Eu sei que Davi, que escreveu tantos salmos, tantas orações, Davi, ele faz com que a sua alma descanse. Ele tinha momentos diante de Deus de espera, para que Deus pudesse dar orientações para ele, porque senão não teria tido uma vida de rei guerreiro tão longa, porque ele sabia e queria aprender a descansar em Deus. Porque sabe de uma coisa, às vezes a gente se cansa de tanto correr. Eu acredito que muitas pessoas elas se caem exaustas, e quando caem exaustas elas aprendem a descansar no Senhor, porque às vezes não tem mais o que fazer, não tem mais jeito. Às vezes é Deus colocando-nos de barriga para cima, seja onde for, seja numa cama, ou seja numa situação em que a exaustão nos leva a desistir de tudo, para que Ele possa começar a agir nas nossas vidas. Porque enquanto não paramos, Ele não pode fazer muita coisa. Eu gosto de um amigo, pregador, que diz assim: eu gosto de esperar as pessoas chegar no fundo do poço, porque se não chegar no fundo do poço, ela não para de tentar subir, e a gente não pode fazer nada. Às vezes quando alguém diz a ele assim: tal pessoa chegou no fundo do poço, ele diz: agora podemos ajudar, agora Deus vai poder agir, agora as coisas vão ficar diferentes, porque no cansaço de uma pessoa agitada está a possibilidade de Deus fazer alguma coisa importante na vida deles. Então às vezes é no ardor de ocasiões assim que a alma consegue descansar e reter forças e sabedoria para começar a reagir de forma certa. Tem gente que poderia ser grande e muito usado nas mãos de Deus se esperassem um pouquinho mais pelas suas orientações, se fossem um pouco mais pacientes em saber aquilo que Deus quer para as suas vidas.
Tem um autor de um devocional que eu li, ele fala assim: nunca vá pedir conselhos para alguém ocupado demais. Porque essa pessoa ocupada demais, ela não tem tempo para ouvir a Deus. E certamente não vai falar aquilo que Deus tem falado para ela, falar para você. Vai ser coisa da alma, vai ser coisa da mente, vão ser conselhos que são conselhos infrutíferos. Mas quando a gente olha para o Senhor e espera, nossas forças se renovam, a nossa vida é transformada, o descanso vem, a energia volta e nós somos prontos para prosseguir mais e mais na presença de Deus. Que tal você? Você tem sido e ficado muito cansado, muito exausto, muito desesperado? O que é que você tem feito? Tem parado para orar? Tem parado para descansar a mente ou tem corrido mais e mais além das suas forças? Como tem sido a sua vida? Qual é o motivo do seu cansaço? Pergunte ao Senhor isso. Pergunte as suas respostas. Aprenda a descansar um pouquinho mais nele. Ainda aqui na sua palavra, capítulo 40, verso 1 do Salmo, capítulo 40, verso 1 e 2, diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Olha só, quem espera no Senhor aprende a ter um coração humilde e quebrantado. E no verso 3 ele fala assim: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Que palavra é essa, hein? Ele, quando a gente pede por socorro, aqui o salmista, o homem Davi, ele fala: tirou-me de um poço de lama, um tremedal, e me fez descansar. E ele fala assim: quem faz assim, confiará no Senhor e verão as mesmas coisas. Esse é o desafio de Deus para nós. São inúmeras vezes que a gente precisa ter nossos passos firmados no Senhor. Como Davi aqui, nós precisamos ser humildes. É só a humildade que nos leva a orar e confiar no Senhor. Porque aquele que é soberbo, altivo, nada recebe dele. Tem uma palavra que diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então nós, cada dia, precisamos aprender a nos apresentar ao Senhor em humildade como aqueles que precisam desesperadamente da sua potente mão, porque reconhece que nada sabe, que nada pode fazer. Quem somos nós, não é verdade? Nós somos tão fracos, tão limitados. Nós achamos que podemos muitas coisas, mas basta uma doença, basta uma febre, basta um vírus de nada que nos derruba. Basta um acidente na esquina para acabar com todos os planos que alguém tem na vida. Basta uma situação mudar repentinamente para que você se torne completamente dependente dos outros, dependente das situações. Então, quem somos nós? Nós não somos nada, nós somos dependentes de circunstâncias. Somos dependentes da estrutura organizada. Não é? Aqui, como no nosso país, pessoas não sabem passar fome, pessoas não sabem a viver numa situação desesperadora que não é comum no nosso país. Se um dia acontecer um tremorzinho de terra, acabou tudo. As pessoas não sabem o que fazer, para onde ir, não sabem que são. Dependem de planos de governo, dependem de planos privados, dependem de as coisas organizadas. Qualquer desorganização desestabiliza uma sociedade. Quem somos nós? Se a gente olhar para essa situação e pensar seriamente, nós deveríamos olhar para Deus e dizer: Senhor, eu realmente quero ser completamente dependente do Senhor. Aí está a liberdade. Por isso que Davi, ele foi humilde. Ele falou: meu Deus, tirou-me de um poço de lama, um tremedal, e me colocou num lugar seguro. Nós precisamos olhar para Deus e saber e dizer: se somos dependentes do Senhor,
renova as nossas forças, renova a minha força para que eu aprenda a andar contigo cada dia mais. Essa é uma atitude de humildade, não é? Essas atitudes de humildade, ele fala sobre os nossos fracassos, a nossa disposição em entregar todos eles a Jesus, deixar com que Ele tome conta. Ninguém está isento de nada nesta vida. Então Jesus nos deu essa oportunidade de sermos verdadeiros. Andar sem máscaras, né? É difícil falar uma coisa dessa hoje em dia, mas nossas máscaras de pano, andar sem máscara em nossas vidas, achando que podemos, que somos muito fortes. Não. Nós precisamos deitar, descansar em Deus, descansar fisicamente, descansar na fé, para podermos ter uma vida verdadeira, naquele que é maior do que nós, daquele que é mais poderoso do que nós, porque nós nada podemos fazer se Deus não permitir que façamos, né? Isso é uma coisa muito importante, é uma coisa que traz fé e descanso às nossas vidas. Sabe, irmão e irmã, então o segredo de todas essas derrotas, todo fracasso verdadeiro, está na atitude da alma em seu andar secreto com Deus, seja derrota ou fracasso. Por quê? Depende do andar com Deus. Se é derrotado, certamente Deus não faz parte da sua vida, está andando por conta própria. Uma hora tem o fim de si mesmo. Mas se tem sucesso, certamente é porque Deus faz parte do projeto da sua vida. O projeto da nossa vida tem que ter o nosso Deus incluso nele todo. Aquele que espera corajosamente em Deus sairá vitorioso. E essa vitória é muito relativa. A vitória não é vitória no sentido de possuir, no sentido de vencer o tempo todo. Às vezes a vitória ela está até nas derrotas. Não pode falhar de modo algum. Pode ser que aos olhos dos outros a fé dê a impressão de ter e ser uma pessoa fracassada, mas no final terão provas daquilo que ele já sabia durante todo o tempo, que Deus estava assim com ele, trabalhando em seu íntimo, apesar de todas as aparências, tornando sim alguém próspero aos olhos de Deus e próspero aos olhos de si mesmo. Saiba você que toda derrota tem início em secreto, na espera, até que Deus nos encha com sabedoria e seu poder, inflamando-nos o nosso interior. Saiba disso, não é? Nossa vida de descanso pode estar em Deus. Este mundo agitado, cansado, este mundo que exige tanto de nós, e nós amoldamos-nos a este mundo, querendo atender a todas as suas exigências sociais, materiais, e nós nos entregamos a uma busca tão frenética, cujo resultado é uma vida onde Deus ele é um periférico. Mas se Deus não for um periférico na sua vida, Ele for o centro, você vai ser alguém descansado na sua presença, e aos seus olhos e aos olhos de Deus será assim alguém vitorioso. Que Deus te abençoe ricamente com o conhecimento da palavra de Deus. Abra a Bíblia, ore a Bíblia e aprenda a conhecer a pessoa de quem a Bíblia fala, que é Jesus Cristo. Quanto mais próximo dele, mais tranquilo e descansado será esse discípulo, essa discípula amada, porque ele nos recebeu, nos aceitou incondicionalmente para nos dar o seu descanso. Que este sentimento possa despertar em você o desejo de conhecer mais a Jesus Cristo. Esse é o meu desejo. Que o Senhor seja com você em todo o tempo e que você aprenda a descansar. Se você estiver cansado, angustiado, vamos orar agora. Eu oro para que Deus te dê um milagre de poder confiar nele. E essa palavra de Isaías possa fazer parte da sua vida, não é? Que é uma palavra tão preciosa. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia,
correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Vamos orar. Coloca a mão aí no seu coração. Coloque tudo diante de Deus, o que está te incomodando nesta hora. Seus problemas, seu cansaço emocional, cansaço físico, seus problemas financeiros. Entrega diante do Senhor. Seu problema de saúde, coloca diante do Senhor. Mais vale o seu descanso, que pode transformar toda a sua realidade, do que toda busca frenética que acaba com as nossas energias. Pai, em nome de Jesus, nesta hora coloco os meus irmãos e irmãs, todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem, na Tua presença. Que eles sejam agora alcançados com paz, alcançados diante do Senhor com um milagre. O Senhor é o Deus que conhece toda a nossa vida, antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor nos conhece. E eu coloco todos esses irmãos e irmãs, essas pessoas todas que acompanham, que ouvem esta mensagem nas Tuas mãos. Faz um milagre, abençoa esses Teus queridos filhos e filhas, em nome de Jesus. Que seu milagre, sua bênção possa fazer parte da nossa vida. É o que eu oro a Deus e incentivo agora, cada dia, a cada um, a invocar a presença renovadora do Teu Espírito, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida ricamente. Se Deus quiser, nos veremos no final de semana. Muito importante que neste tempo que você se inscreva, no culto, você informe a sua participação no culto, para que não haja imprevistos de o nosso templo ficar mais cheio do que permitido, tá bem? Em nome de Jesus, grande abraço, que Deus te abençoe ricamente. Ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de mim.